Olá! Ontem, no dia 25 de junho de 2020, dia de ontem, nós pudemos ver no Brasil o lançamento da 9ª edição do Pré-Hospital Trauma Life Support, o PHTLS, o tão famoso e o tão querido por nós PHTLS. Havia uma expectativa muito grande, ainda há, sobre o seu conteúdo, sobre as inovações que ele possa trazer. Já sabíamos sobre o XABCDE, mas ontem, não que isso seja uma inovação, não que isso seja a invenção da roda, porque isso já é falado há algum tempo, inclusive no Brasil, mas ontem nós podemos presenciar a apresentação ao vivo, a partir de uma pergunta, da admissão, da aceitação da ideia de restrição do movimento da coluna vertebral. Se o PHTLS vai trazer no seu texto o termo RMC ou não, não importa. O que importa é que vimos ontem a aceitação da ideia de que nós não devemos imobilizar todo mundo. Essa é uma ideia que não é nova nem para o próprio PHTLS. O Brasil, o público de emergencista brasileiro é que nunca quis aceitar que sempre houve no PHTLS, sempre houve não, mas nas últimas edições do PHTLS, inclusive da 7ª e 6ª, um algoritmo, um fluxograma que determina quando o paciente deve ser imobilizado e quando ele não deve ser imobilizado. Embora traga também no seu texto a possibilidade de, na dúvida, imobilize. Trazia no seu texto. Então isso não é inovação nem do próprio PHTLS. Quando devemos imobilizar, quando não devemos imobilizar. Então o que falamos no Brasil há alguns anos sobre restrição parcial, restrição total ou não restrição do movimento da coluna é algo que o próprio PHTLS em seu texto já fazia previsão, mas a comunidade profissional era resistente ao próprio texto. E quando trazíamos isso à discussão, o que ouvíamos é, mas o PHTLS não fala. Fala. Mas o PHTLS não fala, o PHTLS não fala, o PHTLS não fala. E aí instituições se demonstraram resistentes, profissionais se demonstraram resistentes, houve discórdia, houve desavença, mas o que tivemos ontem é essa aceitação. Nós devemos discutir isso, meu povo. Nós devemos sentar nas mesas de discussão científicas e discutir a forma como estamos imobilizando os pacientes. Não que esse seja o ponto mais importante da assistência pré-hospitalar, mas é uma assistência amplamente utilizada na assistência pré-hospitalar. Nós imobilizamos muito, com a literatura mostrando que nós temos uma incidência de lesões instáveis, vertebrais instáveis, baixíssimas. São poucas lesões de fato, com muitas imobilizações, muitos transportes prolongados com prancha longa rígida, é muito paciente com desconforto, é muito paciente com dor, é probabilidade aumentada de aumento da pressão intracraniana em pacientes com TCE que usam colar cervical. E a partir das discussões, da apresentação as apresentações foram feitas ontem, mais uma vez eu venho fazer o convite para que a comunidade do APH, para que a comunidade da emergência, principalmente relacionada ao trauma, discuta com a forma como estamos fazendo a imobilização dos nossos pacientes. Discuta. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez, pelo menos, a existência de diversos artigos, diversos estudos. Esses estudos têm a melhor metodologia possível? Não. Tem a melhor amostra? Não. Mas é a melhor evidência que temos. E as evidências que temos nos mostram, nos indicam que a forma que fazemos tende a não ser segura para o paciente. E aí eu quero entrar em outro ponto, que é sobre o processo hegemônico de informações dentro da assistência pré-hospitalar. Por que eu quero dizer isso? Porque parece que na assistência pré-hospitalar no Brasil e na intra-hospitalar na emergência do trauma, só vale o que está no PHTLS, só vale o que está no ATLS. Só vale o que está no curso de imersão. O curso de imersão, como o próprio nome diz, ele te inicia. O curso de imersão não pode ser o seu meio, não pode ser também o seu fim de aprendizado. Ele te inicia, ele te apresenta o norte, ele te apresenta os melhores conceitos, mas nem sempre esse curso de imersão está no topo da atualização. Um livro nada mais é do que opinião de especialista. Basear nossa conduta, nossa prática profissional apenas em um livro, tem equívoco nisso, está equivocado. Nós não podemos tornar a informação
tão hegemônica como ela está. Essa resistência à discussão, na verdade, nós nunca entendemos. Os motivos pelos quais não se queria discutir. As pessoas não queriam nem discutir. Agora, com essa aceitação que nós vimos ontem, nós devemos pelo menos discutir. Os que interromperam a discussão, retomar a prática da discussão. Ninguém é obrigado a aceitar um protocolo. Ninguém é obrigado a usar nexus. Nexus não é uma novidade, tá? Nexus não surgiu ontem. CCR não surgiu ontem também. Restrição do movimento da coluna também não surgiu ontem. Na apresentação da 9ª edição do PHTLS. Nós não precisamos aceitar Nexus como nosso protocolo institucional, não precisamos aceitar o CCR como nosso protocolo institucional, nós não precisamos aceitar o Marshall alemão como nosso protocolo institucional. Mas é preciso que se sente, se discuta e veja os melhores caminhos a partir daquela realidade profissional, daquele serviço. Tem gente dizendo assim, eu estou esperando um protocolo nacional. Protocolo nacional com tantas realidades distintas no país. No meu corpo de bombeiros tem 3 profissionais dentro da ambulância. A sua ambulância tem 3 profissionais. Nós podemos usar as mesmas orientações de um mesmo protocolo, podemos usar os mesmos princípios. Mas protocolo nacional, com o Brasil tão regionalizado, e o SUS nos faz lembrar isso, regionalização. Então é preciso avançar. Nós precisamos parar com a ideia de que nós não vamos ensinar isso porque não faz parte da realidade do Brasil, para um processo em que nós vamos lutar para que isso seja a realidade do Brasil. Ah, mas isso é coisa da Europa, lá na Europa tem. Por que nós não podemos ter também, num mundo tão globalizado? Ah, mas essa técnica, esse conceito é só nos Estados Unidos. Vamos lutar para ter também. Por que não? Porque uma hora ou outra isso vai chegar no Brasil também. Uma hora ou outra nós sabemos que vai chegar. Cabe a nós decidir se queremos que chegue daqui 6 meses, 1 ano ou daqui 20. Nós não podemos ser hegemônicos da informação. Não é possível admitir isso. Só vale se estiver escrito ali. Não é assim. Nós devemos evoluir. E evoluir, colegas, significa beber de outras fontes também. Claro, fontes confiáveis, sim. E eu já encomendei o meu PHTLS. Eu já encomendei. É um livro que eu sempre utilizei. Mas é um livro que já há algum tempo eu não utilizo somente ele. Há 3 anos, um grupo de pessoas trouxe essa discussão de RMC para o Brasil e só agora é que vão aceitar. Outra coisa, nós devemos parar de resistir, dentro do contexto de saúde, à informação que vem de não médicos. Só serve se vier de médico? É isso mesmo, enfermeiro? É isso mesmo, técnico de enfermagem? É isso mesmo, bombeiro militar? Só serve se vier de médico? Ah, agora porque o médico falou, agora vale? Inclusive isso nós devemos parar. Nós devemos ter uma outra prática. O APH é multidisciplinar também. E se ele é multidisciplinar também, envolve outros saberes que não somente a medicina. O APH envolve outras literaturas que não somente PHTLS. E diante do que vimos ontem, e o nosso motivo de satisfação, eu estou muito satisfeito mesmo. Estou feliz por ver a abertura à discussão, pelo menos. E por estar feliz, por estar satisfeito, eu não posso deixar de mencionar alguns colegas que batalharam por isso no Brasil. Dar a César o que é de César de fato. Dar valor a quem realmente buscou dar valor ao nosso APH, à nossa prática. Inclusive eu vou ler, para que eu não cometa o erro de esquecer algum nome aqui de algum colega que eu sei. Às vezes no seu local de trabalho outros colegas participaram disso, mas os que eu sei que participaram, eu quero render minha homenagem aqui também. Então não posso deixar de homenagear, de manifestar o meu respeito, a minha estima pelo Major Edgar, não sei nem se já é tenente-coronel, mas o Major Edgar, médico do quadro de saúde do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, foi fundamental nisso. Tenente Wesley Pinto, enfermeiro professor Wesley Pinto, fundamental, sem sombra de dúvida. Foi a voz da restrição do movimento da coluna até o momento no Brasil. Buscou muito isso.
bastante, incansavelmente. Então, Wesley, meu respeito também a essa sua luta. Ao Ednei, Sargento Ednei, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, que trouxe esses conceitos de restrição do movimento da coluna associados ao resgate, ao salvamento veicular, fundamental para a gente também. Subtenente Henriques, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, viajou o Brasil todo difundindo essas técnicas, esses novos conceitos. Tive em sala de aula, inclusive, aprendendo com o Subtenente Henriques também. Lucas, do Corpo Médico do SAMU de Bragança, foi fundamental, foi um desbravador. Lucas é um desbravador do APH e foi um desbravador disso também. Leonardo Clemente, do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, porque deu voz a esse conteúdo em seus cursos, fundamental para a gente também. Hamilton, lá do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, porque também sempre deu voz a isso, também sempre esteve junto nessa batalha para que essa discussão existisse. E por fim, colegas aqui da minha realidade, colegas aqui do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não posso deixar de citar Sargento Marcos Costa, Sargento Rubens Lima, fundamentais nesse processo também. Vamos discutir, vamos avançar. Pode ser que nossa realidade não mude tanto, mas vamos pelo menos sair da inércia, sentar nos bancos e discutir, debater qual é a minha realidade, qual é a melhor realidade para cada um dos serviços de atendimento pré-hospitalar, em consonância, em harmonia com o intra-hospitalar também. Tudo bem? Até a próxima!